Como se diferenciar no mercado e mitigar riscos. Os impactos da transparência nos negócios. Parte 2. Na parte 1, vimos a importância e os benefícios da transparência. Também vimos por que informar todos os direitos e não só os direitos do artigo 18. Por que informar direitos que não se aplicam ao tratamento? E para que informar a base legal? Para ficar mais claro, vamos simular um caso como se a Lei Geral de Proteção de Dados estivesse em vigor, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estivesse devidamente constituída. O curioso caso de Joana Sabichona, e a plataforma Quase Lá. Joana Sabichona é cliente da plataforma Quase Lá. Na sua primeira solicitação ela pede informações sobre o tratamento dos seus dados. Após 17 dias, a empresa responde Joana, informando as mesmas coisas que estavam na sua política de privacidade, de forma incompleta e simplificada. A plataforma respondeu fora do prazo, apontando finalidades genéricas. Não identificou os parceiros e fornecedores com quem compartilha dados. Não indicou o contato dos encarregados dos outros controladores. Joana diz que as informações deveriam ter sido prestadas imediatamente, pois foi realizada de forma simplificada. E pede a eliminação dos dados relacionados à orientação sexual e raça, já que são dados sensíveis e não são necessários. Que não receba mais propagandas. Explicação sobre os critérios e procedimentos para a tomada de decisões automatizadas. E a exclusão dos seus dados após portabilidade imediata à empresa. Transparência total. Respondendo à segunda solicitação, a Quase Lá informa que excluirá os dados tratados em excesso, e que ela não receberá mais propagandas. Diz também que não tem como garantir a portabilidade, pois ainda está aguardando regulamentação pela autoridade, e que não pode eliminar todos os seus dados, porque a guarda daqueles relacionados à prestação de serviço é necessária, por se tratar de obrigação legal e não de consentimento. Por fim, comunica que não existe tomada de decisão automatizada nos tratamentos. Não satisfeita, Joana pede a cópia eletrônica integral dos seus dados, bem como questiona a finalidade do compartilhamento de dados, pedindo a identificação e o contato dos encarregados dos terceiros. E que eles apaguem os dados. A Quase Lá demorou 90 dias para atender o terceiro pedido de Joana. Ela entregou a cópia eletrônica dos dados, identificou e informou os terceiros sobre a exclusão, passou o contato geral dos terceiros e justificou o compartilhamento de forma genérica. Não identificou os outros controladores, nem forneceu o contato dos encarregados. Desconfiada de que os terceiros não haviam cumprido o seu pedido, ela entra em contato pela quarta e última vez, solicitando comprovação de que a plataforma e os terceiros haviam apagado os dados. Diante disso, a empresa somente juntou cópias de correspondências eletrônicas, a maioria sem a confirmação dos terceiros. Igualmente, quanto à eliminação dos dados tratados em excesso, apenas juntou correspondência da área de tecnologia confirmando que haviam sido excluídos. Repare que a empresa não havia informado vários direitos que não estão no artigo 18, porém, eles foram solicitados, inclusive os que não se aplicam ao tratamento. A plataforma também teve que informar a base legal, quando Joana pediu a exclusão dos seus dados após portabilidade para outra empresa. Ou seja, ela teve que informar e justificar itens que deveriam ter sido divulgados na sua política ou no mínimo nas primeiras solicitações. Como se vê, a Quase Lá violou vários dispositivos da lei, inclusive alguns que estão expressos no artigo 9º da norma. Agora, Joana tem várias provas das violações dos seus direitos, e que a plataforma está descumprindo a lei. Isso é extremamente prejudicial para a sua reputação. Sem falar das outras consequências.
Ela pode peticionar perante a autoridade, com risco de multa por infração e outras sanções. Ela pode acionar o PROCON, risco, processo administrativo e multa, em atuação conjunta com a autoridade. Também ela pode ajuizar uma ação contra a empresa, por violar os seus direitos. Risco, ela ser indenizada pelo descumprimento da legislação. E, a quase lá, pode ser investigada pelo Ministério Público. Risco, inquérito, processo judicial e multa. Veja, a boa-fé e a adoção de políticas de boas práticas e de governança, assim como medidas corretivas, de cooperação e de mecanismos internos para minimizar danos, são fatores atenuantes considerados na aplicação das sanções e indenizações, e a reincidência é fator agravante. Qual seria o impacto de várias Joanas pedindo diariamente o cumprimento dos seus direitos, e insatisfeitas com a postura da empresa? É verdade que alguns setores serão extremamente impactados, outros, menos afetados. Repare que, de forma alguma, a minha intenção é colocar medo nas empresas. Ao contrário, é mostrar que a chave para mitigar alguns riscos de grande impacto é a transparência na garantia dos direitos das titulares e a adoção das medidas atenuantes citadas aqui, reflexo da implementação de um constante processo de conformidade. Na parte 3, veremos os dilemas da responsabilidade objetiva e solidária dos agentes. Também veremos casos concretos de aplicação da proteção de dados pessoais no judiciário e na esfera administrativa, antes da lei entrar em vigor, e o valor do retorno do investimento em privacidade. Afinal, vale a pena investir em proteção de dados?